Capítulo 48. Perante Nero. Quando Paulo foi chamado a comparecer diante de Nero para o julgamento, ele esperava logo se encontrar com a morte. Entre os gregos e romanos, era costume permitir que um acusado tivesse um advogado ou outro representante que, por força de argumentos, eloquência apaixonada ou lágrimas, muitas vezes obtivesse uma decisão favorável ao prisioneiro ou conseguisse reduzir a gravidade da sentença. Entretanto, ninguém se atreveu a agir como um porta-voz de Paulo. Nenhum amigo estava ali nem mesmo para registrar a acusação contra ele ou os argumentos que ele apresentou em sua defesa. Entre os cristãos em Roma, ninguém se apresentou para defender Paulo naquela hora difícil. O único registro confiável da ocasião veio do próprio Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4, versos 16 e 17. Nero havia atingido o auge do poder, autoridade e riqueza terrestre, mas também as mais baixas profundezas do pecado. Ninguém ousava questionar sua autoridade. Os decretos dos senadores e as decisões dos juízes não passavam de um eco da sua vontade. O nome de Nero fazia o mundo tremer. Cair no seu desagrado era perder propriedade, liberdade e a própria vida. Sem dinheiro, amigos, nem advogado, o prisioneiro idoso estava diante de Nero. O rosto do imperador mostrava as vergonhosas paixões que se agigantavam dentro dele. O rosto do acusado transparecia paz com Deus. Apesar das constantes declarações falsas, da culpa e do abuso, Paulo tinha corajosamente levantado a bandeira da cruz. Como seu mestre, ele tinha vivido para abençoar a humanidade. Como Nero poderia compreender ou apreciar o caráter e as motivações daquele filho de Deus? O enorme salão estava repleto de uma multidão ansiosa que se amontoava à frente. Grandes e pequenos, ricos e pobres, educados e ignorantes, orgulhosos e humildes, todos ali precisavam desesperadamente conhecer o caminho da vida e da salvação. Os judeus trouxeram contra Paulo as antigas acusações de traição e heresia. Tanto eles como os romanos o acusaram de incitar pessoas a queimar a cidade. O povo e os juízes olharam para Paulo surpresos. Eles já tinham visto muitos criminosos, mas nunca um homem com uma calma tão sagrada. Os olhos penetrantes dos juízes procuravam no rosto de Paulo alguma evidência de culpa, mas não encontraram nenhuma. Quando lhe foi permitido falar em defesa própria, todos ouviram com ansiedade. Mais uma vez, Paulo levantou a bandeira da cruz diante de uma multidão assombrada. Seu coração se movia em um desejo intenso pela salvação daquelas pessoas. Perdendo de vista o destino terrível que parecia tão próximo, ele viu apenas Jesus, o intercessor, apelando à humanidade pecaminosa. Com eloquência e poder, Paulo dirigiu os seus espectadores para o sacrifício que Jesus fez pela humanidade caída. Cristo pagou um preço infinito por nossa redenção. Ele fez preparativos para que compartilhássemos o trono de Deus. Anjos mensageiros ligam a terra ao céu, e todas as ações da humanidade estão abertas aos olhos da justiça infinita. As palavras de Paulo foram como um grito de vitória, mais alto que o urro da batalha. Embora ele pudesse morrer, o evangelho não morreria. A Assembleia nunca tinha ouvido palavras como aquelas. Elas tocaram uma corda que vibrou até mesmo dos corações mais endurecidos. A luz brilhou na mente de muitos que, mais tarde, seguiram alegremente seus raios. As verdades que Paulo falou naquele dia abalariam as nações e sobreviveriam ao tempo, ainda influenciando pessoas quando os lábios que as haviam pronunciado seriam silenciados na sepultura de um mártir. O último apelo a Nero. Nero nunca tinha ouvido a verdade como a ouviu naquela ocasião.
Ele tremia aterrorizado ao pensar em um tribunal onde ele, o governante do mundo, finalmente seria acusado. Teve medo de Deus, do apóstolo, e não se atreveu a pronunciar sentença sobre Paulo. Uma sensação de pavor conteve seu espírito sanguinário. Por um momento, o céu foi aberto ao insensível Nero. Ele pareceu desejar a paz e a pureza daquele lugar, mas só por um momento ele acolheu pensamentos de perdão. Então, emitiu a ordem para que levassem Paulo de volta ao calabouço. Quando a porta se fechou após a saída do mensageiro de Deus, a porta do arrependimento também se fechou para sempre ao imperador de Roma. Nenhum raio de luz penetraria novamente a escuridão que o cercava. Não muito tempo depois disso, Nero deu início à sua expedição vergonhosa até a Grécia, onde ele desonrou a si mesmo e a seu reino por meio das suas extravagâncias degradantes. Ao retornar a Roma, ele se envolveu em cenas de imoralidade revoltante. Em meio a essas festas imorais, ouviu-se um som alarmante nas ruas. Galba, líder de um exército, marchava rapidamente para Roma. Havia irrompido uma rebelião na cidade, e as ruas estavam repletas de uma multidão enfurecida, que ameaçava de morte o imperador e seus apoiadores. Com medo de que a multidão o torturasse, o tirano miserável pensou em tirar a própria vida. Porém, no momento crítico, faltou-lhe a coragem. Ele fugiu da cidade de maneira covarde e vergonhosa. Procurou abrigo em um retiro rural a poucos quilômetros de distância. Contudo, seu esconderijo foi logo descoberto, e à medida que os cavaleiros perseguidores se aproximavam, ele chamou um escravo para o ajudar e se matou. Assim morreu o tirano Nero, aos 32 anos de idade. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.